Olá, meu amado e minha amada, você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 3 de julho de 2026, sexta-feira, sextou, tem aqui uma palavra de Deus para você, livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3. Hoje eu não falarei no capítulo 12 de Lucas, estou aqui trazendo essa palavra em Êxodo 20, versículo 2 e 3, que diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. O contexto de Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, estão estabelecidos os 10 mandamentos. Do 18 ao 21, Moisés é o mediador entre Deus e o povo de Israel naquele contexto. E do versículo 22 ao 26, são dadas leis acerca dos altares. Como é que você tem construído o seu altar? Vamos aqui aprender um pouco, não vou falar aqui sobre Lucas, mas Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. O versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo começa dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. É importante destacar que antes que Deus estabeleça os mandamentos, ele faz lembrar quem ele é. Amém. Ele começa dizendo, no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus. Então, isso é um detalhe importante você compreender. Essa expressão, ela demanda assim, esse caráter do Deus único, monogâmico. Nós servimos ao único Deus, verdadeiro, revelado para nós hoje, nesse tempo moderno de Cristo, na era cristã. Cristo, que é o único Deus, revelado a encarnação do Deus verdadeiro. Amém? Então, a primeira coisa, antes que Deus estabeleça os seus mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Isso é importante entender isso. Por que Deus destaca essa expressão? Porque existem muitos deuses desde a antiguidade, desde os tempos antigos, desde sempre existe deuses, e aí as nações que Israel ia possuir, existia lá todos os deuses de todos os tipos. Sei que você sabe disso, está certo? Então a primeira coisa que Deus diz é, eu sou o Senhor teu Deus, antes de estabelecer os... E depois disso ele vai dizer o que ele fez. Que te tirei da servidão do Egito, da casa da servidão. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você sabe que na história Israel se viu cerca de 430 anos lá no Egito sofrendo e é libertado por Moisés, que é Deus que levanta Moisés. Na realidade, quem liberta é Deus através de Moisés, tá certo? Então, antes que Deus estabeleça os mandamentos, ele diz quem ele é e ele diz por que ele vai nos dar os mandamentos. É porque ele é Deus, o único e verdadeiro, porque ele nos tirou da escravidão do Egito. Trazendo por dias de hoje. Quando nós cremos em Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado, porque o Egito tem uma simbologia com o pecado. Não o Estado do Egito em si, mas essa ideia de que há um mundo pecaminoso. Então, quando nós somos libertos pela fé em Cristo, Paulo vai dizer que nós somos o Israel espiritual, portanto, libertos também. Amém? Então, esse Deus que fala para Moisés e fala e dá os 10 mandamentos, fala para mim e para você hoje, porque Deus é Deus de eternidade, a eternidade de acordo com as Escrituras. Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 1, dentro desse contexto que diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, servir aos deuses anteriores que nós servimos antes de crer em Cristo. No contexto de Israel, o Deus único e verdadeiro, que é revelado atualmente em Jesus Cristo. Amém? Então, antes que Deus estabeleça os mandamentos, ele diz quem ele é, eu sou Deus, e ele diz o que é que ele fez por mim e por você. Ele nos libertou da escravidão do pecado, da servidão do pecado no Egito, comparar o mundo como esse Egito, esse mundo pecaminoso, tá certo? A minha pergunta aqui agora é a quem você serve de verdade? Quem é o seu Deus, né? Note que Deus nos libertou e depois disso é que ele estabelece os mandamentos. Vamos aqui ao primeiro mandamento, que está no versículo 3, que ele vai dizer exatamente isso. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Então, assim,
Ele diz que ele me libertou, estou dizendo assim, usando para mim, mas é todo aquele que crê está liberto da escravidão do pecado, que condena à morte eterna, já expliquei isso tantas vezes. Aí ele vai dizer, não terás outros deuses. Ó, a expressão outros deuses, isso é uma expressão muito contundente. Ela vai nos ensinar, porque ela demanda e vai nos orientar que o nosso amor com relação a Deus, a nossa adoração, a nossa obediência, ela deve ser colocada exclusivamente em Deus, naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é a vontade de Deus? Uma das vontades de Deus para a nossa vida é que nós creiamos em Cristo e sejamos salvos. Isso é uma vontade tremenda de Deus, porque é o maior milagre que Deus pode fazer no ser humano é a pessoa crer em Cristo, crer em Deus através de Cristo, naquele contexto, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e em Cristo, que é a revelação de Deus atualmente. Então, não terás outros deuses. Isso é o nosso amor. O primeiro mandamento é esse mesmo. Olha, Jesus resume isso em dois, tá certo? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, ele vai resumir em dois. Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele vai dizer, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer no versículo 40, destes dois demanda a lei e os profetas. Amém? Então, não terás outros deuses diante de ti, é qualquer coisa que substitua Deus na sua vida. Não que as coisas não sejam importantes. Todas as coisas são importantes. A questão é se essa coisa ela deixa de ser apenas importante, porque é importante para a minha vida, e ela passa a tomar o lugar de Deus. E eu passo aí, assim, ter uma verdadeira adoração a isso. Amém? Então o texto diz, não terás outros deuses. Ele vai dizer, diante de mim. Essa expressão diante de mim, eu penso nela a partir da questão da idolatria. Ou seja, qualquer forma de coisa que substitua Deus, que esteja no lugar de Deus na minha vida, isso é idolatria. Diante de mim, ou seja, outros deuses, assim, que às vezes a gente coloca antes do Deus eterno, verdadeiro, que nos criou, nos libertou, nos salvou. Isso é fundamental a gente pensar sobre isso. Amém? Todas as coisas da vida boas, que são boas, daqui a pouco eu já tomar um café ali, isso é muito bom, graças a Deus, mas eu só tomo café porque Deus me deu condição de ter vida, estar com saúde, ter o que comer. Então, Deus é antes de qualquer coisa, é isso que ele está dizendo. Não coloque nada antes de mim na sua vida. Amém? A expressão de mim, ela vai trazer isso de uma forma muito, muito graciosa. Por quê? Porque Deus me chamou, me escolheu, me deu vida, me salvou, me libertou, me tirou da escravidão do pecado, me deu vida eterna. Então ele tem que ter primeiro lugar na minha vida. Isso é tão gracioso que eu me alegro muito com isso. Amém? Então, nesse sentido, eu quero assim entender que é saudável, né? É salutar para nós entendermos que o primeiro mandamento, ele nos ensina que o nosso conhecimento de Deus e o desejo de servi-lo precisa estar no nosso coração, ser na nossa mente, com o entendimento de que a nossa adoração não pode estar em coisas inferiores, como os deuses criados por nós mesmos, por nossas mãos, ou por nossos pensamentos, por nossas ideias. Às vezes nós criamos verdadeiros deuses dentro de nós mesmos. Criamos uma ideia aí e geramos isso, um verdadeiro Deus dentro de nós. Estou te recomendando isso para que você tenha essa compreensão e não tenha nada no sentido de adorar, amar, em primeiro lugar, do que a Deus na sua vida. Amém? Por quê? A consequência de termos outros deuses, aí é o segundo mandamento que eu só vou citar, não vou falar ele agora, só vou citar que está no capítulo 20, versículo 5 de Êxodo, quer dizer, não adorarás. Ou seja, criou um Deus, a consequência é adorá-lo. Não tem jeito. E nesse sentido, é idolatria e Deus não aceita idolatria. A nossa adoração, o nosso amor deve estar voltado a Deus. Eu vou contextualizar isso com hoje, com o futebol. Olha, primeira coisa, eu sou um desportista, já joguei muita bola, viu? E sou bom. Torço Ferroviário.
o único bicampeão nacional da Série D, tudo bem, está disputando a Série D. Para você ter ideia, eu vou ao estádio assistir jogo do Ferroviário aqui, é conhecido como Ferrão da Barra do Ceará, que é o nosso Ferroviário Atlético Clube. Faço isso porque sou desportista. Então, não sou contra a Copa, não sou louco. A Copa tem a sua importância. Agora, a minha pergunta é que a gente tenha o cuidado de não transformar o sonho do Hexa em uma verdadeira idolatria, colocar isso no lugar de Deus. Amém? Eu estou fazendo isso, amado, olha, eu estou contextualizando, trazendo, porque qualquer coisa que substitua Deus na minha vida como prioridade, se a minha prioridade não for Deus, não estou dizendo que você não tenha que assistir o jogo, vibrar, torcer. Agora, tenha cuidado para não colocar o Hexa no lugar de Deus, porque você pode estar criando um ídolo para adorá-lo. Tá certo? Olha, assim, às vezes nós adoramos um filho, vou já lhe explicar. Uma roupa nova, tem gente, né? Um sapato, uma coisa, tudo assim. Você bota ali uma coisa, dinheiro, né? A gente começa a ganhar um dinheirinho mais ali, se esquece de Deus. É, e aí isso toma o lugar de Deus. Olha, não estou dizendo que roupa nova, sapato, filho, dinheiro, casa, carro e futebol, não estou dizendo que nada disso fez importante. O que eu estou dizendo é, não deixe que essas coisas se transformem em um verdadeiro ídolo em sua vida e você substitua o lugar de Deus por essas coisas. Amém? E vou terminar dizendo isso mesmo. Cuidado para não fazer do sonho do Hexa um ídolo na sua vida. Amém? E eu vou dizer aqui uma coisa graciosa para você. Partindo desse sentido que a nossa adoração deve ser a Deus, a Igreja de Cristo aqui no João 23, nesse domingo, nós vamos realizar o nosso culto de Santa Ceia no nosso horário normal de culto, que é às 18 horas. Amém? Não é raiva de jeito nenhum, mas é porque nós temos uma programação pré-estabelecida e eu vou dizer para você, como pastor, tenho pensado sobre isso, tenho orado sobre isso e tenho entendido sobre isso. O nosso culto a Deus e a nossa Santa Ceia celebrada a Deus é mais importante do que assistir o jogo, porque o jogo eu posso saber o resultado depois. E como o culto é às 18 horas, ainda dá para assistir até o primeiro tempo. Entendeu? Vamos fazer o nosso culto às 18 horas, como louvor, como adoração a Deus. Não estou dizendo que você não vai estar adorando a Deus se você estiver assistindo o jogo, mas o meu cuidado é que eu não esteja substituindo o Hexa como meu ídolo no lugar de Deus. Portanto, o nosso culto de domingo, dia 5, vai ser às 18 horas. Eu quero fazer o meu convite a você. Se você quiser vir assistir conosco, venha participar. Estaremos celebrando a Deus no nosso horário de culto normal. Amém? Vou encerrar lendo João 4, 23 e 24, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não vou explicar esse texto, só estou citando, mas fica aí o meu convite para você, o meu cuidado, e eu vou dizer o meu zelo. Pastor, se você estiver errado, que Deus me corrija. Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas manteremos aqui o nosso culto às 18 horas, no próximo domingo, dia 5, você é o nosso convidado, e Deus possa te abençoar. Torça pelo Brasil, só não faça do sonho do Hexa um Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a nossa nação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A seleção é importante. Mas sabe qual é o Brasil que eu torço? É pelo Brasil da justiça, pelo Brasil de uma boa educação, pelo Brasil que tenha equidade, as nossas autoridades sejam equilibradas, façam realmente justiça. Esse é o Brasil que eu torço. A seleção é só um jogo de futebol. Deus te abençoe e te guarde, e o Senhor seja contigo, abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.